Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos na seção que corresponde ao capítulo 6, os versículos de 20 a 35. Esta seção pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério, ou, melhor ainda, retomada do aviso contra o adultério. E hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 6, versículo 27, que faz um questionamento para nós. A palavra de Deus diz assim: Acaso o homem poderá tomar fogo no seu seio, sem que suas roupas se queimem? Aqui a sabedoria divina utiliza imagens fortes para nós. O pecado é como um fogo oculto no seio. No início, ele até parece pequeno, até agradável pelo calor, mas inevitavelmente devora e destrói. O pecado, a princípio, ele gera aquela sensação de prazer, de satisfação. Ele é agradável, ele é apetecível. Mas no final, do meio para o fim, ele devora, ele destrói. E muitas vezes, a depender do pecado, logo após aquela sensação prazerosa inicial, de imediato, nós já sentimos o gosto de fel. O pecado, portanto, devora e destrói. Aqui, lembremos-nos, a sessão se trata de aviso contra o adultério. Aqui a palavra de Deus, tendo o adultério como um pecado, modelo de outros pecados, a palavra de Deus está apresentando o adultério não apenas como uma falha oculta, mas apresenta o adultério como aquilo que mais cedo ou mais tarde a sua chama devora o coração, a família e a própria dignidade. Imagine, é uma pequena faísca que vai se transformando em um fogo de grandes proporções. E deste modo vai gerando destruição, porque devora o coração daquele que realiza o adultério, devora a família, destrói uma família, uma relação fundada numa aliança. E principalmente se trata de uma aliança divina, ou seja, uma aliança selada no santo sacramento do matrimônio, destrói a própria dignidade. A pessoa que comete o adultério é uma pessoa cuja alma está sem vida. A sua alma já não tem mais um grande ideal a ser buscado. A sua alma não consegue enxergar um grande ideal. E principalmente o ideal que é a santidade, que é se aproximar de Deus, conhecer Deus, ser de Deus, estar com Deus, caminhar com Deus. Mas no final das contas, não só o adultério especificamente falando, mas o pecado faz isso. O pecado devora o coração.
o coração que é a sede das decisões, das emoções, o coração que é a sede da orientação moral. Estou falando aqui de acordo com as imagens bíblicas. O pecado vai destruindo, portanto, o edifício da própria vida humana, da vida humana centrada no bem. Todo adúltero é traidor. Todo adúltero trai a si mesmo e trai a pessoa com quem firmou a aliança conjugal. Todo pecador trai a si mesmo e trai o seu Deus. Porque, no caso, todo cristão, todo aquele que é batizado em Cristo Jesus, este firmou uma aliança com seu Deus. No batismo se dá uma união nupcial entre nós e Cristo, entre a alma e Deus. Por isso que esse fogo vai devorando primeiro o coração, depois a família. Quantas famílias, falando aqui especificamente do pecado do adultério, quantas famílias foram destruídas a partir desse pecado? O pecado realizado por uma pessoa. Mas um pecado que foi realizado por uma pessoa e que se propagou para outras pessoas. De que modo? Um filho, uma filha que foi seguindo o exemplo, o mau exemplo aqui no caso, dado pelo pai, dado pela mãe. Não que se trate de algo, de uma atitude justificável. O fato de meu pai ou minha mãe pecar não significa dizer que eu tenha que pecar também, realizar os mesmos erros que foram cometidos por eles. Não se trata disso. Mas o fato é que em nós habita a tendência ao pecado, a concupiscência, aquilo que a palavra de Deus chama de concupiscência. Somos nós quem decidimos por pecar ou não pecar. Mas encontramos forças para pecar quando encontramos alguém que deve ser referência para nós pecando. Existe uma solidariedade entre os seres humanos, tanto para o bem como para o mal. Nós devemos abandonar todo mau exemplo, não seguir nenhum mau exemplo, seguir os exemplos que nos aproximam de Deus. Da mesma forma como existe uma solidariedade para o mal, eu dizia, agora existe também a solidariedade para o bem. De modo que nós devemos buscar o exemplo daqueles que se tornaram amigos de Deus, daqueles que corresponderam à sua vocação de estar com o Senhor, de ser um com o Senhor. Nós devemos, portanto, ser solidários, ou seja, participar do mesmo espírito, do mesmo ânimo, da mesma determinação, do mesmo propósito de vida daqueles que se centraram no Senhor, daqueles que fizeram do Senhor a sua única razão, a sua única meta, a única parte da sua herança. Isso significa dizer, por exemplo, que devemos ser solidários com os santos, com aqueles homens e mulheres que travaram a batalha. A palavra de Deus fala: acaso o homem poderá tomar fogo no seu seio sem que suas roupas se queimem? Não há como. Se toma fogo em seu seio, as suas roupas se queimarão e, consequentemente, seu corpo se queimará. Os santos, como eu dizia, são aqueles que travaram a batalha. Qual batalha? A batalha em prol da causa de Deus, a batalha contra o mal.
Aqueles que compreenderam que o local onde se dá esta batalha é o seu próprio ser, é a sua alma, que travaram a batalha para mortificar sua vontade, travaram a batalha para poder vencer as suas inclinações perversas, os seus instintos sombrios, sua tendência ao mal. Atacaram na raiz. É disso que se trata, meus irmãos. A tendência ao pecado todos nós possuímos, cada um sabe qual é o pecado que mais o atrai, aquele pecado que é mais forte em si. Para uns é o adultério, para outros é a preguiça, para outros é a soberba, para outros se trata da inveja, para outros a vaidade. Enfim, cada um de nós sabe o lugar onde aperta o calo. O fato é que nós temos tendência a todos esses pecados, todos eles. Aqueles chamados pecados capitais. Todos nós temos tendência a eles. Mas existe um ou uns no qual ou nos quais, ou melhor dizendo, ao qual ou aos quais sentimos uma tendência mais forte. Experimentamos uma tendência mais forte. Precisamos lutar, pedir ao Senhor a graça de poder vencer nesta batalha, mortificar em nós tudo aquilo que nos leva a olhar para este pecado, qualquer que seja o pecado, que seja mais forte em nós, olhar com condescendência, ou seja, olhar com aquele olhar de compreensão, de fazer vista grossa. É isso mesmo, todo ser humano é pecador, eu não sou diferente dos outros seres humanos, então eu preciso ser mais compreensível comigo mesmo, os outros também precisam ser mais compreensíveis. Eu preciso relevar quando eu cair, quando eu pecar. Cuidado. Este é o pior tipo de pensamento que nós podemos ter e é o pensamento que nos arrasta para o inferno, que nos arrasta para a perdição eterna. Ao contrário, nós devemos sempre lutar para combater o mal que existe em nós e pedir ao Senhor constantemente. Aliás, essa luta não pode ser sem a graça divina, porque se essa luta for sem a graça divina, já está decretado a sua derrota. Pedir ao Senhor a graça divina para poder vencer o mal e para poder nos inclinar para aquilo que agrada a Deus, para poder querermos o que Deus quer, desejar o que Deus deseja de nós. Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha compaixão de nós, que Ele nos faça enxergar de forma consciente os nossos males, aceitar que temos essa tendência e que muitas vezes caímos, não negá-la, aceitar e pedir ao Senhor a graça de poder vencê-la, de poder superar numa luta constante, numa luta diária, para que desse modo, através dos dons que o Senhor nos concede, através das graças que Ele nos concede, seja através dos dons, seja através das virtudes infusas, seja através das virtudes naturais, seja através dos frutos do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos vencer esta batalha em Cristo Jesus e deste modo decretar que o nosso ser é território de Deus, é território sagrado, não território do mal, mas o lugar que foi conquistado por Cristo e, portanto, Cristo é o Senhor soberano do meu ser. É isso que nós devemos fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.